Gostou da vitória do Corinthians, André? Gostou da atuação do Corinthians na vitória? Gostei, Paulo. Boa noite a todos, boa noite ao Calçade. É a primeira vez que eu venho nessa configuração com essa linha de 4 aqui, 2 volantes, 2 meias e o falso atacante, solitário, né? Calçade em casa, o professor Calçade lá balançando a cabeça. Roger Guedes da noite. É, o Roger Guedes. Mas melhor que o Roger Guedes foi hoje. Boa noite a todos. Agora falando, o Roger Guedes não foi tão bem realmente hoje. Me sinto como o Messi. Eu achei o primeiro tempo do Corinthians bem interessante, talvez a melhor metade de um jogo que o Corinthians fez nesse campeonato estadual até agora. São poucas rodadas, não são muitas. E algumas peças se encaixando. Toda vez que o Renato Augusto se apodera da partida, como ele conseguiu fazer hoje, em trechos do primeiro tempo em especial, com o gol que ele marcou, ok, a bola desviou no zagueiro, ele chutou de longe, não dá pra gente dizer se ela entraria ou não, provavelmente não pela trajetória ali, mas depois ele faz o lançamento pro Fagner se atirar do lado direito para cruzar a bola para trás, pro gol do Paulinho, chegando dentro da área, como é característica dele. E um bom time do Mirassol, né? Não tinha perdido até essa rodada do campeonato, ofereceu algumas dificuldades ao Corinthians em Itaquera. E a minha impressão é que, embora alguns defeitos se repitam, como, por exemplo, a bola aérea defensiva, gol do Mirassol sai numa jogada como essa hoje, o Corinthians passou outros apuros em jogadas semelhantes, as peças estão se acertando. O Corinthians tem uma reunião muito interessante de jogadores técnicos, muito acima da média do que é o futebol brasileiro, assim, num contexto mais amplo. E era esperado que esses jogadores, a partir de um determinado momento, fizessem bastante diferença. Acho que o primeiro tempo de hoje mostrou uma ocasião assim, né? O William depois entrou e o Corinthians manteve o seu padrão. Achei que o Mantuan foi muito bem hoje. Achei que o Duqueiroz, defensivamente, também teve uma atuação elogiável. E o Corinthians deu um passo à frente, né? Ainda sendo muito cedo no calendário, muito cedo no campeonato, muito cedo na temporada. Mas hoje a gente pôde ver alguns momentos do que esse time pode ser coletivamente. Você viu também, Jean? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo, companheiros. Eu vi. Aliás, a gente pode dizer que até o intervalo era o melhor jogo do Corinthians, indiscutivelmente, na temporada. O segundo tempo não foi como o primeiro tempo, mas acho que é normal nessa altura do campeonato, né? Nessa altura da temporada. A gente vai saber mais pra frente se tem a ver com a questão física dos jogadores, com a idade. É cedo para dizer isso. É fato que o Corinthians caiu no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito bom. Muito bom mesmo. Algumas coisas diferentes em relação ao time que a gente vinha vendo do Silvinho também. Por exemplo, os dois caras bem abertos a gente não viu. A gente viu o Mantuan muito aberto pelo lado esquerdo, o Renato Augusto caindo para aquele lado, o próprio Juliano, que jogava mais centralizado, às vezes caía por ali. Então, o jogo pendeu um pouco para o lado esquerdo do campo, havia ali um corredor para o Fagner passar, e o Fagner também fez um grande jogo, né? Jogou como um ponta. É claro que nós estamos falando de um jogo contra o Mirassol. E contra o Mirassol, que é um bom time, tá? Entre os times do Campeonato Estadual, acho que o Mirassol é um bom time. Mas também o Corinthians se sente mais à vontade para jogar com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Paulinho, na linha que jogaram, né? Porque todos jogaram muito adiantados. Todos chegavam ali na área em determinado momento para finalizar, trabalhavam bem, triangularam muito bem, e ficava o Duqueiroz lá atrás, meio que fazendo esse suporte que o André falou e se desdobrando nessa função. Eu acho que na hora que o Corinthians enfrentar times de Campeonato Brasileiro, Série A e tal, provavelmente a função de um desses três meio-campistas muito bons que o Corinthians tem certamente vai mudar, né? Alguém vai ajudar mais o Duqueiroz nessa função que ele teve hoje, mas é importante. Eu acho que o campeonato estadual ele serve para isso também, né? Para você fazer experiências de como jogar contra determinadas equipes e depois você vai fazer, né? Quando o Corinthians enfrentar o São Paulo, o Palmeiras, certamente vai ser uma outra pegada, vai ser um time talvez jogando de maneira diferente, mas como experiência para o primeiro tempo foi realmente um grande primeiro tempo, né? Com uma grande atuação de novo do Renato Augusto, grande atuação de novo do Paulinho. E só observação, né, Paulo? Sempre quem joga ali como o falso 9, como o falso centroavante, esse acaba sendo um pouco sacrificado nesse time do Corinthians. Não é um time hoje que produz para o seu centroavante. Então, quando o Mantuan jogava por ali,
era ele que sofria. Agora com o Roger Guedes jogando por ali, ele que sofreu, ele foi o pior hoje, né? Acho que se ele tivesse na esquerda e o Mantuan como centroavante, provavelmente a gente teria visto atuações diferentes, tanto de um como de outro. Mas, de qualquer forma, é aquela história. Acho que é bom, né? É bom para o Corinthians, que já no segundo jogo aí, depois da, não vou nem dizer troca de treinador, porque a gente não sabe onde isso vai parar, mas segundo jogo depois da saída do Silvinho, o Corinthians já mostra o que mostrou hoje no primeiro tempo. Tudo bem, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo Andrade? Boa noite a você, André, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, como todos, gostei do primeiro tempo. Time ofensivamente mais repertório, né? A gente vê alguns lances individuais, a gente vê tentativas de jogadas pelo meio. O gol foi uma delas, uma tabela, né, com uma finalização de fora da área. A gente vê jogadas pelos lados, inversão de bola. O segundo gol do Corinthians, para mim, um golaço. A inversão de bola é bem feita e principalmente a jogada do Fagner, o passe, a assistência para o Paulinho também muito bem executada, não era uma jogada simples. E do Corinthians que parece que vai melhorando. O que me incomoda um pouco ainda é a questão do treinador, porque esses jogos devem ser jogos de preparação, a gente não sabe qual o perfil do técnico que o Corinthians vai contratar, se ele vai fazer alguma coisa parecida com o que está acontecendo. Esses jogos vão servir de observação, então eles têm alguma utilidade para o próximo técnico do Corinthians, mas o Campeonato Paulista, que é um campeonato para você testar, buscar variações, talvez não possa ser tão bem aproveitado quanto deveria, porque o Corinthians não tem o seu treinador. E quando eu falo de aproveitar melhor, não é usar o Paulinho, porque todo mundo sabe que o Paulinho vai ser titular. Todo mundo sabe que o William, que entrou no segundo tempo, vai ser titular absoluto do Corinthians, né? Como o Juliano tende a ser titular, como o Roger Guedes deve ser titular, porque são jogadores tecnicamente muito melhores que os suplentes. Mas como esses jogadores vão ser utilizados, em que medida e como será o Corinthians quando esses caras não puderem jogar? Então o Campeonato Paulista deveria servir para você ter outros encaixes, outros tipos de ideias de jogo. E a gente não sabe nem qual vai ser a ideia principal, porque a gente não sabe qual é o técnico. Mas aí não tem a ver com o jogo, tem a ver com a diretoria, com o planejamento. E isso talvez seja ainda a maior dúvida que esse time do Corinthians deixa, porque eu tenho convicção que essa equipe vai ser uma equipe forte ao longo da competição, exatamente porque tem jogadores acima da média. Corinthians!